Boa tarde, alunos do quinto A e do quinto B. Hoje, quinta-feira, aula de Geografia, 16 de abril. Nós vamos corrigir e entender as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais do Brasil. O capítulo 2 que eu dei de tarefa para vocês na página 160. Vamos lá. Vocês vão acompanhar a explicação e fazer a correção dos exercícios que estão nesse capítulo. Na página 160, a primeira questão é para observar a fotografia, que é uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro, com destaque à comunidade da Rocinha. Lá é para identificar na fotografia 3 diferentes elementos que compõem a paisagem retratada. Bom, a gente observa lá os prédios altos, as casas simples coladas umas nas outras, que é a comunidade da Rocinha, uma mata, também no fundo uma lagoa, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, existem essas diferenças geográficas. A segunda pergunta: uma paisagem com grandes contrastes entre os bairros é comum no município onde você mora? É. Em Três Corações também tem esse contraste. Existem bairros mais ricos, casas mais ricas e casas mais simples. Mas não é tão discrepante como nas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? É bem menos a diferença. A fotografia é capaz de ajudar na definição do termo desigualdade social? Justifique. Sim, a imagem mostra o grande contraste habitacional na paisagem urbana. Bom, nós vamos para a página 161, que é miscigenação e diversidade cultural na constituição de um povo. Uma das características mais marcantes do povo brasileiro é a sua diversidade étnica e cultural. Isso quer dizer que as pessoas que vivem no Brasil são resultados de uma mistura histórica de diversos povos que migraram para o Brasil. Dessa intensa mistura originou o povo brasileiro, um povo miscigenado e diversificado. Então, na página 161, tem a primeira pergunta. Explique como a fotografia ao lado pode resumir a condição do Brasil como um país de grande diversidade étnica. Bom, vocês deveriam responder que na fotografia é possível visualizar pessoas pertencentes a diversas etnias que formam o povo brasileiro. Na segunda pergunta, na sua vizinhança ou no seu bairro, há muitos elementos que evidenciam a condição do Brasil como um país de grande diversidade cultural e étnica? Sim, né? No nosso bairro mesmo observamos pessoas descendentes de várias outras etnias, de vários países, né? Com culturas diferentes. Bom, vamos para a página 162, que vai ser a territorialização étnica. O que vai falar dela? Vai falar sobre a miscigenação no Brasil. Ela é tanta que oficialmente existem 5 grupos étnicos. São eles: os brancos, os pretos, os pardos, os amarelos e os indígenas. Observe o gráfico da distribuição por cor ou raça no Brasil. Nós percebemos no gráfico que no Brasil, em cada região, tem uma porcentagem dessa população distribuída, né? Por etnias: parda, branca, preta, amarela ou indígena. A que tem em menor número, geralmente, é a indígena agora. Em todas as regiões, há a presença de diferentes grupos étnicos, mostrando que o Brasil é uma grande mistura de diferentes povos oriundos de vários lugares e de períodos diferentes, séculos diferentes também. Bom,
Na página 163, grupos étnicos raciais. Os indígenas hoje são em torno de 900 mil pessoas. Estão mais concentrados no norte, observa aí no mapa, terras indígenas. Estão mais concentrados no norte do nosso país. Essas terras foram demarcadas pelos estados brasileiros e são terras indígenas. Agora, observam bem o mapa. Agora, em 1500, os indígenas, eles ultrapassavam de 3 milhões de pessoas. Já em 1570, 70 anos só a mais, já caiu para 1.200.000 indígenas. E hoje só temos aproximadamente 900 mil. Quais foram os motivos dos índios diminuírem, a população diminuir? Bom, um dos motivos são as doenças que eles não tinham imunidade e eles eram contaminados pelos povos, pelos imigrantes que vieram, para o nosso país. Um dos outros motivos foi que muitos foram escravizados e com isso eles fugiam. Um outro motivo também foi que eles foram mortos quando outros grupos começaram a entrar nas suas terras, Eles foram mortos, disseminados. Agora, na página 164, nós vamos ver que os indígenas, as atuais populações indígenas, vivem em condições socioeconômicas piores do que a média geral, porque eles vivem em comunidades geograficamente isoladas, Dificulta, então, o acesso médico, socorro e também por causa da degradação ambiental. Geralmente os garimpeiros, fazendeiros, eles invadem as terras indígenas e desmatam para plantar ou destrói fazendo a mineração. Em busca de riquezas, de madeira, etc. Então, na página 165, nós temos duas questões para responder. A primeira: durante uma aula, um aluno fez a seguinte afirmação: o fato de os indígenas brasileiros habitarem basicamente a porção norte do país evidencia que quando os europeus chegaram ao país, a porção mais ao sul do território não era habitada. Comente a frase de maneira a reforçar ou contestar a ideia apresentada. A afirmação está errada. O fato de haver pouca presença dos indígenas na porção mais ao sul do território nacional é uma consequência da dizimação desse povo ao longo do processo de colonização. Então, eles foram mortos, muitos por doenças contagiosas, outros porque eles não tinham defesas, imunológicas. E a segunda pergunta, leia o texto a seguir. A Amazônia brasileira é lar para um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Acredita-se que existe pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Então, na página 166, aponte 2 possíveis problemas que podem surgir a partir do contato entre essas tribos isoladas e outros membros da sociedade brasileira. Bom, um dos possíveis problemas citados que eu acabei de falar, que é a degradação ambiental. Um outro possível é o isolamento deles, E um outro, doenças causadas por falta de imunidade, ou extração da madeira, mineração, etc., que eu havia comentado antes. Na página 166 ainda, é para observar um gráfico com a distribuição percentual dos indígenas de 15 anos ou mais de idade por localização do domicílio segundo a condição de alfabetização Brasil 2010. As perguntas:
Qual é o percentual da população indígena alfabetizada? Em torno de 75%. Compare os números da população indígena alfabetizada. Essa população é maior em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Pelo gráfico, é fora das terras indígenas. Letra C. Há no Brasil mais de 270 idiomas indígenas. Na sua opinião, por que será que o português não é um dos idiomas falados por todos os indígenas? Converse com os colegas. No caso, vocês vão só me ouvir agora, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Por que na opinião nossa, né, eles não falam o português, né? Primeiro, porque a cultura indígena, ela é passada de geração a geração. Muitas dessas comunidades indígenas estão em áreas isoladas, de difícil acesso de outras pessoas. Então, isso interfere a questão de falar ou não, estudar ou não a nossa língua. Primeiro também que faltam muitas escolas para os indígenas. Na página agora 167, nós vamos para a página 167. Olha, outros grupos étnicos existentes no Brasil são os negros. Segundo o IBGE, que foram trazidos para o Brasil por meio de uma migração forçada. As regiões que eles ocupam, a maior parte, coincidem com o período de escravidão, onde onde os fazendeiros precisavam deles para o trabalho nas lavouras, né, na colheita do café. Então, observe um mapa das comunidades quilombolas. Para entendermos melhor o que é uma comunidade quilombola, na página 168, os quilombolas. Vamos entender um pouco mais. Vamos lá. Durante o período da escravidão, muitos negros, eles fugiam do trabalho forçado. Então, eles fugiam para lugares de difícil acesso, né, onde os brancos não conseguiam capturá-los. E lá eles formavam comunidades. E essas comunidades, eram chamadas de quilombos, que hoje são habitadas pelos seus descendentes. Os quilombolas, eles guardavam muito as heranças culturais, danças, culinária. Então, eles mantiveram esse costume, essa cultura deles. Bom, vamos observar agora o mapa da página... Antes de ir para a página 169, nós vamos falar também de um outro grande grupo étnico, que é o grupo étnico dos brancos, né? Vamos lá. O grande grupo dos brancos. Os brancos, a cada 100 pessoas, 44 são brancos, se declaram brancos. Por que há um grande predomínio dos brancos no nosso país? Justamente por causa da colonização ter sido europeia, por causa dos portugueses, principalmente, que há um predomínio deles, porque colonizou nossas terras. Mas também temos imigrantes italianos, alemães, né? E, por último, nós vamos falar do grupo dos amarelos. Numericamente, eles são os menores, né, o menor dos grupos étnicos da população brasileira. Eles são de origem, segundo o IBGE, e eles são, geralmente, de origem japonesa, chinesa, coreana, certo? Agora, observem o mapa da página 169. A distribuição da população brasileira pelo território nacional de acordo com as denominações de cor e raça do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Bom,
Um título, nós temos lá primeiro, etnia da população, branco, amarelo, pardo, preto e indígena. Um título para esse mapa, se ele está falando da população brasileira e dos grupos étnicos, eu sugeri assim, grupos étnicos do Brasil. Vocês escolhem, depois a gente verifica. A letra B é para circular a região de maior concentração da população que se considera parda. A maior população que se considera parda está na região Nordeste, certo? E agora vocês vão fazer um X nos estados de concentração da população branca. Os estados da população branca começam embaixo lá, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, certo? Agora eu vou passar a tarefa para vocês. Vocês vão ler da página 170 até a 178. Grifar as partes importantes e responder as questões que estão nessas páginas. Para a próxima aula, que será semana que vem, na quinta-feira, dia 23. Tchau e até a próxima aula.